curso até nesse momento está sendo do Cefet. Espero que a gente possa receber alunos da UEM e do Pitágoras, que foi estendido o convite, mas como por agora a gente está com alunos, eu vou agradecer a vocês primeiro por estar participando com dessa stream e participando também das nossas atividades do curso. Bom, o curso que a gente vai estar passando para vocês é de ANSYS, para projetos mecânicos de estruturas metálicas. A ideia do curso é passar uma coisa mais introdutória. Deixa eu passar para a câmera que eu converso pessoalmente com vocês. Pronto. A ideia do curso é que seja uma coisa mais introdutória. A gente não vai pegar projetos mecânicos muito complicados ou ficar se prestando a modelos que não se valem muito, que são muito específicos. A ideia é que vocês saibam um básico para trabalhar na indústria, com o básico que eu experimentei, com o que eu experimentei na FUL, com o que eu experimentei já realizando outros trabalhos para Gerdau ou para Vale, e passar para vocês um pouquinho dessa experiência junto com as skills de mexer com ANSYS, especificamente para estruturas metálicas e projetos mecânicos. Bom, falando um pouquinho de mim, estou no 7º período da engenharia, estou realizando alguns estágios. Realizei um estágio na FU Engenharia primeiro, trabalhei lá durante um ano com simulação, mexendo com ANSYS para todos os tipos de projetos, CFD, quando a gente fala CFD é para fluidos termodinâmicos, análise de tubulações, quanto simulações em estruturas metálicas e em peças mecânicas. Então, é muito dessa experiência que vai ser passada aqui. Atualmente, estou trabalhando, estagiando na VL Máscaras, na VL Engenharia, uma empresa do Espírito Santo, trabalhando em home office. Estou streamando do meu quarto, mas estou trabalhando lá. Mas não com simulação, mas ainda assim na área de engenharia. Outro lugar que eu já estagiei, nessa minha pouca experiência, é na Protop, mas também com um pouquinho de simulação, mas principalmente com microcontroladores, programação de microcontroladores, front-end, back-end de sites e desse tratamento web. Essa é a minha experiência. O trabalho que eu fiz na FU Engenharia, vale a ressalva, né, que a gente fazia projetos para outras empresas grandes, como a Gerdau, a VLI, a Vale. Então, eu mexi com vários projetos e projetos diversificados. Então, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, eu acabei conquistando nesse ano, que foi muito gratificante de trabalhar na FU. E sobre o nosso trabalho que a gente vai estar passando hoje para vocês, essa caixinha de surpresas que é o ANSYS que a gente vai estar trabalhando. Bom, deixa eu colocar em tela grande, que aí fica fácil para todo mundo ver. O ANSYS que a gente vai trabalhar, ele parte de alguns princípios básicos. A primeira é que quando a gente está mexendo com um dispositivo, com uma estrutura, com uma peça mecânica, quando a gente aplica esforços nela, querendo ou não, a gente mexe com conservação de massa, com energia, com momento, com conservação de momento. É essas medidas que a gente trata com todo o fenômeno físico. Não precisa ser só em estruturas metálicas. Aqui é um princípio básico do ANSYS mesmo. A gente tem desde... Deixa eu olhar o chat... Deixar o chat disponível para mim. Eu estou acostumando com tudo. Mas a gente tem desde termodinâmica, a radiação, que a gente consegue trabalhar no ANSYS, fazer um estudo de um farol específico de um veículo, por exemplo, saber onde que esse raio de iluminação alcança, isso tudo pode ser feito dentro do ANSYS. O ANSYS é uma ferramenta completíssima e com tantas aplicações que se torna até confuso quando você não está na versão estudantil ou na versão completa. Mas para quem sabe, para quem aprende a mexer com todas, ele se torna um profissional muito requisitado no mercado de trabalho. É muito difícil encontrar esse profissional que saiba fazer esse tipo de simulação em elementos unidos. Mas, bom, voltando à nossa seta dos princípios básicos. A gente começa quando a gente aplica força ou quando tem um fenômeno de transporte que a gente está realizando, querendo ou não, eles podem ser resumidos para conservação de massa, transferência de energia, com energia e momento. Isso, querendo ou não, se ocorre por quando você aplica esses esforços, querendo ou não, se tem ou acúmulo dessas energias, ou uma condução dessas energias de forma de convecção, de forma de radiação, ou no caso, a deformação do material. Isso depende de como o meio estabelece. E depois, no final, nós temos os valores de reação, que são as tensões, os escoamentos, quando a gente trata de fluido. São se o escoamento é viscoelástico, se o escoamento é turbulento, laminar. Isso tudo são os nossos dados.
Mas tá, beleza. Isso aí não é uma parte do princípio básico do ANSYS. Ele acaba sendo como é que o mundo funciona, como é que a gente aprende física desde o ensino médio. O que muda na brincadeira toda? A brincadeira funciona da seguinte forma. Vamos tratar um exemplo que eu conheci, que eu aprendi na IE3S, que eu acho fenomenal. Que é, a gente consegue calcular essa sala que vocês estão vendo aí, a temperatura dela? Sim, se a gente saber a contribuição de calor que essas pessoas estão fazendo, o tanto de calor que estão saindo pelas fronteiras, que a gente chama na engenharia, mas pelas portas, janelas, ou pelo ar-condicionado no teto, a gente sabe calcular por PVNRT a temperatura dessa sala. Isso no ensino médio a gente já sabe. Então, querendo ou não, a gente sabe que o acúmulo é o valor de entrada de calor menos a saída, mais a geração de calor menos o consumo. Então, óbvio que ali eu tenho gente gerando e eu tenho gente retirando o calor da sala. Eu defino os limites exatamente para saber isso. Os limites são onde eu vou trabalhar, onde eu tenho a minha zona de interesse de aquisição de informação. E aí, a gente consegue essa coisa aqui. As condições de contorno e os termos fontes são os termos fontes são os que gerem, as condições de contorno são o que está em volta, o que influencia externamente a nossa peça, no caso, ao nosso ambiente, a nossa sala. E a gente consegue ver as ondas onduladas saindo do pessoal aqui nessa parte, com certeza é calor sendo gerado por eles. A gente tem um vetor gravidade atuando na sala. A saída de temperatura pelas portas e a entrada de ar mais gelado pelo ar-condicionado, ou a entrada de calor pelas janelas que o ambiente fornece. PVNRT, as equações que a gente já aprendeu no segundo grau, a gente já consegue calcular a temperatura dessa sala. Só que temos um problema. Essa temperatura é a mesma em todos os pontos da sala? De forma nenhuma. Essas temperaturas variam dentro de cada ponto da sala. Por quê? Porque a temperatura que está próxima à porta ou próxima ao ar-condicionado é mais gelado. Assim como quem fica próximo à janela ou no meio da multidão, no meio desse pessoal todo, vai estar mais quente. Então, é interessante para a gente calcular o PVNRT, mas de poder saber os pontos específicos é mais interessante ainda. Então, como que o ANSYS trabalha? Aqui a imagem ficou um pouco ruim, mas vocês podem ver que tem uma divisão. Eu dividi essa sala em diversos quadrados. E para cada quadrado desse, eu calculo um PVNRT. E não somente isso, eu calculo também a influência dos quadrados, das pequenas salas, desses quadrados que eu fiz, no outro quadrado. Então, onde vocês estão vendo ali, que é o quadrado T1, ele acaba sendo influenciado pelo quadrado T2. E assim consecutivamente. Então, um quadrado influencia o outro, assim como as formas de entrada, saída, geração e consumo influenciam todos. E calculando o PVNRT para cada sala e levando em consideração isso, eu consigo encontrar a temperatura de cada quadrado desse. Então, o segredo do Elementos Finitos é exatamente isso. É dividir o máximo possível a minha peça com o máximo de quadrados possíveis para que eu consiga calcular essas temperaturas em qualquer ponto da peça da maneira mais precisa possível. Só que, isso aqui é a visão do ANSYS. Essa é uma das peças que vocês podem ver, como é que o ANSYS trabalha isso. Vocês têm que, é perceptível nessa peça que ali não é quadrados que ele dividiu em triângulos, mas isso tudo você coloca dentro do software, como ele vai dividir essa malha. Você trata essa malha no software, porque querendo ou não, tão importante quanto as equações que estão lá dentro e que a gente sabe que existem dentro do software, e dá até para a gente mesmo inserir novas equações, inserir novos modelos de cálculo dentro do ANSYS, mais importante que isso é fazer essa malha bem feita, porque a malha mal feita, ela me traz maus resultados, ou até resultados errôneos, porque a interferência de um elemento com o outro pode acabar influenciando em tudo, influenciando de uma maneira negativa em vez de positiva. Em vez de eu conseguir resultados mais verossímeis, eu consigo resultados menos verdadeiros. Só que, como sempre, temos um problema. Qual que é o problema? Mesmo que a gente conseguisse colocar malhas de tamanho infinitesimal e conseguisse menores tamanhos possíveis para que o cálculo fosse de forma mais perfeita possível,
O computador não trabalha com um modo com um infinito. O nosso entorno, mesmo que a gente tenha, já que a gente está falando de engenharia, já que a gente está falando de ensino superior, ferramentas de cálculo que permitem cálculo de coisas tendendo ao infinito e calcular o infinito, o computador que trabalha com uns e zeros e não consegue trabalhar nisso. Tanto que a calculadora é um exemplo. Quando você faz uma divisão na calculadora e ela apresenta para você um resultado não exato, ela chegou em um momento que ela fez um arredondamento, e o arredondamento é uma falta de precisão. E acontece a mesma coisa com a malha. Elementos pequenos demais, ter muitos elementos pequenos, acabam que todos os cálculos de temperatura, no caso para a sala, ou no caso dessa peça aí, os cálculos de tensão, força, momento, todos esses cálculos que são realizados, eles se tornam muito pequenos e a máquina começa a arredondar. E essas influências, esses cálculos de influências de quadrado para quadrado, de como cada temperatura dessa vai se variando, ela se torna tão importante que o seu resultado se torna mentiroso. E ele acaba se tornando, esse ruído que se gera por causa dessa malha muito fina acaba se tornando um problema. Então, esse é um problema que se passa na malha. Então, aprender a analisar a malha, que é uma coisa que a gente vai aprender no decorrer do curso, ela é essencial. Então, não é só montar, é montar e analisar ela. Você tem que saber quais são os problemas em cada malha que construir. Porque o difícil do ANSYS é que ele não gera para você uma malha automática, ele gera para você uma malha automática, onde você clica e manda ele gerar. Ele gera esse tipo de malha. Só que esse tipo de malha, a maioria das vezes, não é a melhor malha para você trabalhar. E aí você tem que refinar a malha, que a gente chama de refinamento. E aí você vai mexer com isso tudo. E isso tudo a gente vai aprender no decorrer do curso. Outra coisa que é importante falar, já de malha, ainda passando um pouquinho da vontade para vocês do que a gente vai ver, é que é tão importante essa parte de conteúdo, mais do que inserir as forças, do que ver a coisa rodando, funcionando, animação e tudo mais, é que ter a análise da malha é tão mais importante que, se você tiver elementos pequenos demais na sua estrutura mecânica e em algum momento você precisar ver que tem um elemento grande demais do lado desses pequenos, isso acaba sendo um problema. Por que isso acaba sendo um problema? Exatamente por essa coisa que a gente passou aqui. Na hora que você divide esse quadrado e vai calcular as interferências de um quadrado ao outro, da sala menor que a gente dividiu para as outras salas, a gente acaba percebendo que tem um problema, algumas interferências não se tornam reais, porque a gente tem um elemento muito grande e ele influencia muitos quadrados. E aí essa falta de criterização de tamanhos se torna um problema. Vale a ressalva que quem fez estatística nesse ponto de análise de malha se sai muito bem, se sai monstruosamente bem, porque existe, quando você vai fazer a análise de malhas, acaba que tem algumas coisinhas de cálculos estatísticos, ainda mais para quem vai trabalhar com pesquisa nessa área, fazer cálculos estatísticos com as quantificações que o ANSYS dá para você de malha acaba sendo fundamental na sua fundamentação teórica do seu artigo, da sua comprovação, do seu modelo e tudo mais. Isso já é uma outra parte que a gente vai passar, mas mais para o final do curso, que é como escrever nos moldes normativos, o que passa pela gente pela BNT, pelas normas ISO e tudo mais. Então, a estatística vai entrar nessa brincadeira. Continuando, a gente, mesmo pós-resultado, a gente tem isso daí para avaliar. O isso daí pode ser, algumas vezes, assustador, porque essa peça aí a gente já vê que ela apresenta cores, as malhas dela você consegue ainda ver, mas a análise de gráfico, para quem começou engenharia agora e está vendo o curso agora, não precisa desesperar, eu tento acalmar você agora, esqueci de você por um momento, mas se acalme. Mas essa análise de gráficos, essas imagens que eu estou falando para você, é uma coisa que a gente já vê há muito tempo. É uma coisa que a gente vê desde que a gente começa a estudar matemática. É realmente gráfico matemático mesmo do fundamental. Tanto que por essa imagem que vocês estão vendo, vocês podem ver que as cores mais quentes, que é o vermelho, o amarelo, o verde, o verde já caindo, né? Elas são cores que
como digo, que representam maior perigo. Então, são resultados maiores, onde as cores mais neutras, quando o azul escuro ali, são resultados mais simples, mais simples não, menores. Então, essa análise de gráfico, esse cuidado em expandir o lugar certo, que igual aqui vocês estão vendo esses quadrados aqui, aqui, tá vendo? Às vezes você olha para essa peça e fala, poxa, passou. Eu posso construir porque essa ponte rolante, essa linha de vida, eu consigo muito bem. Não tem nada onde rompe ou é pequeno detalhe, mas quando você expande, você vê que tem lugares aqui pequenos às vezes, mas que influenciam no seu projeto. E aí é nessas pequenas geometrias que tudo tende a mudar. E às vezes você muda assim, não tudo da sua estrutura, mas às vezes você muda como você está fixando ela na sua estrutura maior. Você começa a aprender os macetes, que vem muito da experiência, vem muito de simular, olhar, dar errado e falar assim, tá, volta pro desenho que lá que eu vou ter que mudar, lá que eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Não vai ser mais assim, uma chapa única soldada, não vai ser tão fino mais, eu vou aumentar a espessura. É com isso que você vai brincar. Então, o ANSYS é essa ferramenta para vocês. Parece completo, parece maravilhoso e parece que é uma ferramenta que eu vendi para vocês, meu peixe. Então eu estou vendendo vocês que é a melhor coisa do mundo. E é importante relevar isso, porque o ANSYS simula tudo. Desde fenômenos dinâmicos, fenômenos estáticos, termodinâmicos, consegue fazer simulação de dispositivos eletrônicos. É uma gama enorme de simulações dentro dele. Mas tem algumas ressalvas pessoais da minha experiência, que eu tive principalmente na FUG, que nem eu falei com vocês. O ANSYS é um software de simulação muito competente, mas existem lugares onde você começa. Pera aí, gente. O Joey P78, muito obrigado. Eu gostei do elogio. Mas as ressalvas que eu tenho é que existem peças onde o ANSYS acaba sendo uma ferramenta que vai mais te dar dor de cabeça do que te salvar. Por que eu falo isso? Porque vamos dar um exemplo onde quem já tem experiência na indústria ou quem já foi em algum outro país que essas estruturas sejam mais metálicas, vocês vão entender o que eu estou falando. Existem estruturas que são vigas metálicas, escadas principalmente, escadas com perfis I ou W, como muitos chamam, e essas escadas, essas estruturas, às vezes elas podem ser representadas por modelos mais simples, que partem de uma origem mais simples. Uma representação 3D, mas um 3D em linha. A parte de. Quem mexe muito com isso é a engenharia civil, e ela pega muito disso, de softwares mais simples, que não tem tanto caráter, tanto preciosismo, mas que te dão resultados precisos. Então, normalmente o que eu tenho de conselho é a estrutura é muito simples, então talvez o ANSYS não seja para ela. Porque se você vai calcular a deformação de uma viga onde você está aplicando uma força nela, uma pressão num ponto, e você não vê, e você vê que essa viga poderia suportar e consegue fazer os cálculos na mão e tudo mais, não, ANSYS não é uma boa ferramenta para você e vai te salvar muito tempo utilizando outros softwares ou mesmo passando por lápis por lápis e borracha, fazendo esses cálculos à mão. E são tão valiosos quanto na indústria, esses cálculos. Mas se você tem uma peça já complicada, ou uma peça que muitas vezes acontecia muito na Full, que era a gente recebia um projeto de uma empresa e eles estão com um ciclo de vida útil de uma peça que eles usinam, que eles servem para algum transporte de carga ou para algum transporte de tensão, momento e tudo mais. E essa peça tem uma vida útil muito baixa. E eles querem aumentar a vida útil. Ela está rachando, ela roda algumas vezes e acaba. Então eles querem alterar a geometria, começar a usar outro tipo de peça para fazer esse trabalho e aumentar a vida útil. Então eles passam esse trabalho de otimização para você. E é ali que o ANSYS brilha. Porque quando você vê onde ela vai falhar e por que ela falha, e você pode alterar a geometria e fazer essas simulações várias vezes e tirar a melhor geometria que você acredita que seja, é uma característica assim, muito ideal para quem vai trabalhar com isso. Outras ressalvas pessoais minhas o ANSYS, vocês vão perceber durante o curso,
o ANSYS permite que você faça, assim, tem muita liberdade. Então você tem como você fazer simulações onde você não, como digo, você coloque algum dado de forma errônea ou não tenha tanto impacto naquele negócio. E aí você coloca esses dados, o software te dá o resultado colorido, igual aquele que a gente viu, e aí de repente você tem que trabalhar com aquele, você manda aquele dado e ele volta para você um problema de que tudo deu errado. Isso acontece porque a análise de dados e tudo que você coloca, que você vai colocando no ANSYS, ele não vai te dar a resposta que está errado. É muito difícil o ANSYS te dar a resposta que está errado e, principalmente, ele não te dá a resposta onde está errado. Então, é, ele tem esse problema. Mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de nada te limitar. Então, você tem um software que te permite fazer coisas mirabolantes numa peça e simular situações mirabolantes nela. Outra coisa que eu vou colocar de ressalva para vocês é que a habilidade de desenho em 3D, SolidWorks, o AutoCAD, ela é fundamental. E saber que vocês muitas vezes vão pegar peças, ainda mais se ela já for modelada, vocês vão ter que pegar essas peças e simplificar a geometria delas. O que eu digo por simplificar a geometria? Às vezes você tem um raio numa peça de 1/2 milímetro e esse rasgo não é relevante para o tamanho da peça, para onde essa carga está entrando e tudo mais. Às vezes é um canal de lubrificação. E ele nem é um problema na sua peça, ele nem está associado onde os esforços estão indo e você não acredita que vai gerar problema. Isso vale da interpretação do profissional. Mas diminuir essa geometria e simplificar ela, trazer menos características geométricas para ela, ajuda na hora da malha. E ajuda na hora da malha, diminui seu tempo computacional. Porque o maior problema daqui é que quando você vai trabalhar na indústria, a indústria quer o projeto para ontem. Ataque na universidade, mas você pode ter um tempo maior. Mas ela quer o projeto mais rápido e solto o mais rápido possível. Ela quer o menor tempo computacional, mas os resultados confiáveis. Então, você tem que ter, você tem que criar confiança, e essa confiança vem com a experiência e com o que a gente vai vendo com o passar do tempo, de vocês olharem para a peça e falarem, isso aqui eu vou tirar e não vou pôr no simulação não, porque não vai mudar. Meu resultado vai ser tão confiável se eu tirar isso. Esse detalhezinho aqui não é um encaixe, é só uma característica de design ou coisa do gênero. Então, saia daqui. Eu vou para aumentar meu tempo computacional. Agora, mesmo com isso tudo, falando nessa velocidade que eu devo ter falado muito rápido, o que eu posso falar para vocês? É gratificante quando você vê um projeto grande, quando você vê um equipamento nuances, igual esse daqui. Eu tenho uma paixão especial pela aeronáutica, então quem me conhece, quem já teve contato comigo sabe disso. Então eu peguei uma aeronave dentro do site próprio do ANSYS, da fonte deles mesmo. Então, é muito legal você ver esses dados, e você ver animações, ver esse fluido passando pela aeronave ou as deformações acontecendo, é muito legal. E você tem a sensação, principalmente a animação, vocês podem estar pensando, poxa, mas eu quero os resultados, o cara acabou de falar que quero o mais rápido possível, que tem que diminuir tempo computacional, e ele está falando de animação, de ver a coisa mexendo, é porque ajuda a ver se está tudo certo, se você simulou certo. A animação serve muito para isso, mas é muito legal isso. E para apresentar um projeto, quando você vai apresentar para o seu projeto para uma empresa, você vai apresentar uma ideia, um protótipo e tudo mais, ter essas simulações, apresentar o funcionamento no seu computador e sendo algo, principalmente, que o engenheiro bata o olho, o engenheiro ou pessoas que têm contato com a área, né, batam o olho e possam dizer, poxa, é um software competente que esse cara fez, não é um software qualquer, que ele pode estar simplesmente me gabelando, me enganando. Então, traz um caráter, sabe? É muito legal ver essas simulações acontecendo e muito gratificante de vir. Agora, pós essa falação toda também, o que eu posso passar para vocês do decorrer do curso? Ele vai ser uma aula semanal, vocês já estão sabendo. Não vai ser difícil.
não, o intuito nosso aqui é o intuito da Era, principalmente. Eu tenho que agradecer muito a Era porque ela está dando esse espaço para gente tendo um apoio total dos meninos e para estar fazendo essas lives e as divulgações. Mas isso para a gente ele é uma forma de entrar em contato, de passar algumas ferramentas para vocês nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social, e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer uma coisa legal, onde vocês podem ganhar skills novas, aprenderem coisas novas, sem tortura. É para ser intuitivo, é para ser fácil, gostoso de aprender mesmo. É aquele negócio de vocês que estiverem no grupo do WhatsApp, vocês poderem receber, entrar no grupo, discutirem entre si, me chamarem para conversar, tirarem dúvidas comigo, é para ser uma coisa bem descontraída e que o curso possa ser muito proveitoso para a gente. Então, se tiverem dúvidas, se te surgirem qualquer coisa, é só entrar em contato comigo que eu vou estar aberto para todas as perguntas, tá bom? Vamos ver o que mais que eu tenho para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, gente. Eu estou olhando o chat, mesmo que isso esteja uma bagunça, porque eu ainda estou me acostumando com tudo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, entrei de novo. Deixa eu dar uma agradecida a quem enviou o chat com a gente. Bom, Alisson. O nome eu vou travar muito. Nossa, que ideia ruim que eu tive. Mas um Orneto, Alisson Aurélio, Elétrica, Longboard, Glader, Elda. Desculpe se eu tiver falar o nome de um nick de alguém errado. Eu tô tentando, juro. Jape78, Kionsu, Luan Darks, Soares FM, Wilson Filho. Muito obrigado por estar assistindo a gente, tá? Vocês fazem essa live ser bem melhor do que com gente para poder interagir e tudo mais. Se a versão estudantil é ok? Sim, é ok. Ela tem algumas limitações. Ela não traz todas as ferramentas que existem abertas, que o ANSYS permitem para os profissionais que têm a licença, mas para quem é estudante, ela só limita, se eu não me engano, o número de malhas e o número de nós, então a quantidade de quadrados e a interação entre esses quadrados que eu acabei de falar para vocês, ele dá uma restringida no estudantil e limita algumas ferramentas. Então, algumas simulações não vão ser feitas. Mas a gente vai mexer com simulação estática e a gente não vai mexer com... Eu espero que vocês não tragam uma peça extremamente complexa, que precisa de uma malha extremamente refinada. Então, o estudantil cabe muito bem para a gente, sim. Ou se vocês tiverem dúvidas quanto à instalação, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu posso fazer um videozinho curto para vocês, colocando como instalar, como que cada passo a passo e tudo mais. Sem problema algum. Mais alguma dúvida, gente? Então, essa é uma das coisas. Eu até prefiro que vocês me relatem esse tipo de problema. Quando você fala de importar a peça. A peça, eu prefiro é uma opinião minha, pessoal, mas eu preferia, na minha época que eu trabalhava, mexer com peça em Solid ou AutoCAD e importar para o ANSYS. Tem que ter um cuidadozinho durante ali que a gente vai ver no curso. Eu vou trabalhar isso com vocês. Mas eu vou passar um pouquinho da ferramenta de desenho do ANSYS, porque às vezes ela salva. Nessa parte de simplificar a geometria, às vezes a geometria, na hora que passou para o ANSYS, ela vem com o tamanho errado, por algum motivo de vetorização, algum motivo às vezes software pirata, já vi relatos de que software pirata acaba fazendo isso. Então eu vou ensinar um pouquinho dessa ferramenta de desenho do ANSYS e ao mesmo tempo vou falar para vocês como que configura para vocês importarem direto do SolidWorks, do AutoCAD ou do que vocês usarem para dentro do ANSYS. Vamos chegar a ver simulações não lineares? Nesse curso, a minha expectativa é de que não. Até agora não, porque eu tenho medo da gente não conseguir até mesmo alcançar. Porque a minha primeira experiência, a primeira experiência da Era com esse ensino remoto, então a gente não sabe como vai ser o andar dos trabalhos. Mas se a gente chegar até dezembro
que é a nossa expectativa de conclusão, e a gente já tiver tudo visto, tudo de lineares, e vocês estiverem confortáveis para partir para uma simulação não linear, ou se quiserem trazer simulação não linear para mim, para eu dar uma olhada com você individualmente, não tem problema. A gente vai conseguir chegar, eu consigo passar para vocês, e ao mesmo tempo, se a gente quiser chegar lá e a gente tiver ritmo para chegar lá, a gente chega. Vou fazer o tutorial de instalação então. Vou salvar o vídeo, vou fazer um vídeo separado fora da Twitch e vou enviar para vocês. Eu só não faço na Twitch porque eu tenho medo de bater em alguns direitos autorais ou criar algum problema com a Twitch, e não é o que a gente quer. Então, eu vou ler as perguntas, eu devo fazer isso. Sobre as expectativas profissionais que você citou. O software foi utilizado por iniciativa própria, no computador pessoal, ou foi fornecido pela empresa? Então, a minha experiência com a engenharia foi no meu computador pessoal, mas normalmente esse é um retrato que eu passo de outras experiências que eu já fiz de visitação, de empresas, de contato com outras empresas, é que a empresa disponibilize um computador para você trabalhar com isso. Além do que, vocês vão ver que quando vocês começarem a ver o tempo computacional e das malhas que vocês forem criando, o tempo que demora para simular às vezes, vocês vão perceber que às vezes um computador não é suficiente. Principalmente quando você for pensar em veículos de transporte, em peças mais complicadas que interagem uma com a outra, você vai virar, poxa, meu computador não dá conta. Como é que esses caras fazem simulação? É porque tem uma rede de computadores ligada, é porque você não faz um computador só simular isso. O ANSYS permite que você jogue esse processamento desses modelos matemáticos para outros computadores. Então tem até como você configurar isso. Eu nunca fiz, mas tem como você configurar isso de forma pelo ANSYS estudantil. Então você consegue fazer o seu computador de sua casa, é só baixar um dos programas, não precisa baixar o ANSYS todo nele, e você aumenta a capacidade computacional das suas simulações. Então, tem como a empresa traz um computador próprio, mas existem empresas que não. Depende de você estar trabalhando numa pequena empresa, numa média empresa, numa grande empresa. Grandes empresas, você não trabalha sem um grande computador. Muito obrigado. Eu vou falar de torneto, mas é um orneto. Mas muito obrigado pelo elogio. Bom, mais algumas perguntas? Tem um delay na Twitch que eu não consegui tirar de 5 segundos, então acho que deu. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito o feedback de vocês. Sério, se vocês se sentirem incomodados ou qualquer coisa de comentar na live ou de comentar posteriormente comigo, comentem com alguém do Grupo Era, comentem no Facebook, comentem em algum lugar para a gente ter um feedback disso. É a primeira vez que eu estou fazendo assim, eu ainda tenho muita coisa para aprender com o Twitch, OBS e tudo mais. E esses feedbacks, tanto os positivos quanto os negativos, vai ajudar a gente a fazer cada vez melhor e a gente a chegar em dezembro com uma videoaula bacana. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Por favor, sigam a página para a gente conseguir o mais rápido possível liberar para a gente conseguir doações, para a gente poder ajudar o Grupo Era. E depois eu vou passar para quem não pôde assistir, e vou mandar no grupo também do WhatsApp, o link do YouTube onde essa transmissão foi mandada para lá, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e